Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é voltado para o protagonismo da mulher no setor de comércio exterior. A gente sabe que é um meio ainda majoritário masculino, mas a gente precisa ver em que ponto de vista isso vem sendo abordado. O tema ele foi escolhido com propósito, no sentido de trazer dois lados da moeda. A gente tem hoje duas representantes no setor privado, que é a Rita e a Renata. A gente tem uma do setor acadêmico, né, que traz esse olhar para as mulheres que estão sendo inseridas no mercado. E a gente tem duas personalidades hoje, autoridades, para falar desse ponto de vista das autoridades públicas que estão na linha de frente de tomada de decisão. Eu queria, antes de começar a mesa, perguntar para quem está no público quantas mulheres aqui hoje trabalham no setor de comércio exterior que estão presentes aqui hoje. Algumas que são a maioria, na verdade, tendo em vista que é o propósito do nosso evento. Quantas mulheres aqui estão estudando para ingressar nesse mercado hoje? A gente fez um convite para compor o Fórum Rice Comex Log para algumas universidades. E a gente teve a feliz notícia de que muitas meninas estão ingressando nesse mercado para se tornarem internacionalistas e trabalharem direto com isso. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer referente a essa mesa, esse tema, é voltado para quem sente na pele, porque eu acho que melhor do que a autoridade começar a falar de fato as políticas que estão sendo tomadas, é ouvir de quem de fato está na linha de frente e recebe isso na primeira mão, né, Rita? Então, a primeira pergunta para você é diretora do Sindaerj, você também tem uma empresa de despacho aduaneiro, então você trabalha há muito tempo nessa área, muito conhecida, inclusive, no comércio exterior. Apesar de você estar há muito tempo, já ter comentado isso anteriormente, de que as coisas estão mudando, não está tão desnivelado, quais são as principais barreiras que você sente na pele que permanecem desde o seu começo, mas que você consegue observar que houve uma mudança? Não foi. Boa tarde. Algumas pessoas me conhecem mais, né, outras menos. Eu tenho um pouquinho mais de 30 anos de comércio exterior. Hoje eu comecei no Porto, nesse local aqui, né? Eu comecei no Porto, onde aqui no Pier Mauá carregava bloco de granito, não era o Museu da Manhã. E, assim, muitas coisas mudaram, né? Hoje a realidade é outra, o mundo é outro. Mas aí a gente ainda tem muito sofrimento aí pela frente, muita coisa a conquistar, né? Eu acredito que, assim, a menina que entrou aqui no Porto aos 16 anos, ela sofreu muito, mas naquela época era muito natural sofrer e a gente não percebia que a gente sofria. Hoje a gente já sabe que a gente sofre e a gente denuncia esse sofrimento. Então, aquela menina aos 16 anos... escutou muitas coisas que hoje ela sabe que é errado, mas aquela menina não sabia que era errado. Então, hoje eu acho que a informação está mais para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem muito a agradecer. Essa mesa é resposta, né, de uma mudança. Mas esse fórum ainda deixa uma grande pergunta. Por que as mulheres não estão nas mesas decisoras? Por que as mulheres não estão junto com os transportes multimodais? Porque não temos representantes ainda. Então, o que nós temos que fazer? É nós aqui e outras mulheres estarem no papel de liderança, né? De estar nos fóruns, de papéis. Nós temos que sair só das mesas de debate de protagonismo de mulheres. A gente tem que começar a estar nas mesas decisórias, né? Então, eu acho muito importante. Mas, assim, a gente está caminhando para isso. Eu acredito que daqui a uns 5, 6 anos a gente já tenha mulheres, né, que possam estar falando mais sem ser só nessa vertente do protagonismo feminino. Rita, você pontuou algo que eu acho que muitas de vocês debatem, que é por que mulheres só são voltadas para participarem de mesas de debate quando é, de fato, para falar sobre mulher no mercado. Como se a única coisa que nós fôssemos, no geral, fôssemos mulheres no mercado. Então, a gente não é convidada, muitos de vocês não são convidadas a participarem de mesas, por exemplo, de benefícios fiscais, ou que falam e conversam sobre temas dos quais vocês têm expertise para falar e discurso técnico para isso. Eu passo até a palavra à Renata, que pode complementar muito bem isso. A gente participou
participamos juntas de um podcast voltado a mulheres no Comex, e você frisou muito isso, de por que mulheres não são convidadas a falarem sobre as suas expertises em outros temas que não sejam só Outubro Rosa, ou Mês da Mulher, enfim, que sejam chamadas para falarem, de fato, com discurso técnico sobre as áreas que foram designadas. Vocês representam Mulheres no Comex, que é um movimento com muita maestria aqui no Rio de Janeiro, em todo o país, que aproximar as mulheres desse setor, que é majoritariamente ainda masculino, mas que um dado divulgado na OAB Rio aponta que 58% das mulheres, do público que está formado no comércio exterior, 58% desse público é feminino, que são muito bem capacitadas. Então, não é que falta mulher. Qual é o teu ponto de vista referente a isso? Você acha que, por mais que ainda existam barreiras, você sente que a gente, de fato, conquistou um espaço de capacitação para ser olhada de uma outra forma no mercado, principalmente no comércio exterior? Bom, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Esses 58%, 56%, 58% de mulheres dentro do comércio exterior, elas estão basicamente na área operacional. Então, por conta da característica da mulher, de ser muito minuciosa, muito detalhista, é que enquadra muito bem para a área operacional. Hoje, o que falta, eu acho que é a oportunidade delas ascenderem em cargos de liderança. Oportunidades, vem a capacitação, só que a capacitação não é um problema maior, porque as mulheres são mais capacitadas academicamente do que os homens dentro do comércio exterior. Elas têm muito mais formação, elas não param só na graduação, elas vão após, ao mestrado, ao doutorado e aos cursos livres, enquanto os homens não, e eles conseguem ascender mais cargos de liderança. E isso é triste saber. Mas a gente está chegando lá. A gente tem mulheres potentes em cargos expressivos dentro do governo, dentro do ministério. A gente tem uma representação muito forte dentro da ANTAC, que também vincula muito a nossa área. E o movimento do Mulheres no Comex, como outras redes de apoio para mulheres também dentro da área de comércio exterior, vem crescendo e sustentando muito esses casos. Eu comentei com você que a ANTAC, junto com o Ministério dos Portos e Aeroportos, eu não sei se entrou outro ministério, não estou lembrando agora, fizeram o manual de enfrentamento ao assédio, e que isso fica dentro dos navios e é passado para todos os armadores de como tratar e como atuar com mulheres embarcadas, que é um ambiente mais masculino do que a gente vive no dia a dia do comércio exterior. Então, assim, as redes de apoio, os projetos que o governo hoje tem feito para capacitar mulheres e colocar mulheres dentro do mercado externo, isso tem facilitado bastante esse crescimento. Então, quando você capacita uma mulher para ela começar a exportar, você está tirando ela de situação de vulnerabilidade, você está promovendo alguma coisa. A gente não pode esquecer que isso também afeta bastante na nossa balança comercial, né? Que a exportação é o grande elemento da balança comercial. Então, eu acho que quando você faz esse trabalho em conjunto, todo mundo sai ganhando. As mulheres que estão lá na pequena, até quem vai na ponta, como uma grande CEO ou uma representante forte dentro de uma empresa. Renata, muito obrigada por essa pontuação. Você falou sobre capacitação e não tem como deixar de chamar a Clarice. Clarice Koguchi, você representa a PUC aqui no setor acadêmico e, em paralelo a isso, também representa a PEX, que é um projeto vinculado à Apex Brasil, que é capacitar, de fato, as pessoas para a internacionalização de empresas. E quando a gente fala nesse lugar de internacionalização, eu queria saber de você, com uma leitura profissional disso, como é que está a participação efetiva das mulheres nesse cenário? Como é que você vê, de fato, na busca das mulheres, de fato, para participarem ativamente dessa linha de frente do processo de internacionalização? Bom, obrigada, boa tarde para todo mundo. Eu estava aqui, conforme você estava falando desse número, né, 58% das mulheres capacitadas, e realmente na academia a gente tem um percentual maior de mulheres, e graças a Deus agora na Apex a gente também tem mulheres fortes e que estão encabeçando um pouco dessa luta das mulheres no comércio internacional. Então, até um pouco por consequência disso, né, por exemplo, na nossa equipe,
de 13 pessoas, 70% é composto por mulheres, então a gente também tem esse olhar, então a gente tem bastante empreendedoras mulheres, né? No nosso programa de 330 empresas que passaram pela gente nos últimos 2 anos, 63% tinham liderança feminina. Então, mas aí o que eu trago de diferença é o seguinte: por que a gente não vê isso, por exemplo, aqui ou em grandes números, né? É porque eu estou falando de empreendedorismo feminino. E o Comex, Mulheres no Comex, engloba também as grandes multinacionais, internacionais e brasileiras, despacho aduaneiro, todos os serviços que estão atrelados. E eu acho que nesses âmbitos ainda o protagonismo feminino está muito menor. Então, assim, desculpa, nós temos muitas mulheres empreendedoras. Tá, eu pesquiso também como acadêmica na PUC o empreendedorismo feminino. Só que tanto na literatura quanto na prática, a gente vê um empreendedorismo feminino ainda muito baseado no empreendedorismo de necessidade. Então, aquela mulher, muitas vezes, que empreende pela dor, que às vezes ela não tem essa capacitação. Então, a gente está falando de 2 mulheres diferentes, né? A que não tem a capacitação e muitas vezes aí não tem um emprego e acaba tendo que empreender para sustentar a sua família. Então, toda a literatura de empreendedorismo feminino vai para essa linha e menos, né, e aí, não necessariamente essa é a mulher que está pronta para levar o seu negócio para o mercado internacional, né? E nas outras esferas a gente aí tem uma participação feminina muito, muito menor. Quando você fala de empreendedorismo feminino, é claro que a gente puxa para a Fernanda Curdi, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Econômico, Comercial e de Serviços, e que, obviamente, desenvolve e fomenta o empreendedorismo no Estado. Então, como é que você vê em questão do lugar de política pública, de quem sente em quem estuda, de quem sente na ponta, de quem trabalha na linha de frente? Agora a gente vai trazer um outro olhar de quem, de fato, fomenta decisões públicas que vão afetar todas essas outras esferas. Então, no seu ponto de vista, Fernanda, o que vem sendo feito, implementado pela Secretaria, que responde a isso que a Clarice pontuou? Agora foi. Boa tarde a todas, todos. Uma honra participar dessa mesa com mulheres tão incríveis e potentes, que eu já tive a honra de participar em outros momentos. Muito bom ver representatividade feminina aqui hoje. Sua pergunta é... Acho que esse foi. Sua pergunta é super relevante e eu acho que, de fato, a gente só constrói política pública efetiva quando a gente conhece verdadeiramente o gargalo que esse segmento está enfrentando, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vem desenvolvendo um trabalho, porque ela é muito transversal, então a gente faz um trabalho muito integrado entre todas as secretarias, né? E a gente tem um trabalho muito específico com a Secretaria da Mulher, que é uma super parceira nossa. Nós iniciamos com um projeto chamado Desenvolve RJ, onde com esse projeto a gente pôde percorrer o Estado, em várias regiões do Estado, com rodadas de negócios, rodadas de crédito. Inicialmente a gente tem palestras com cases inspiradores para que os empreendedores se reconheçam. E nesse movimento que a gente começou a entender no Estado do Rio de Janeiro, que é o aumento do empreendedorismo fluminense, a gente hoje tem 941 mil mulheres empreendedoras, o que supera toda a média nacional aí. A gente tem 38% de mulheres empreendedoras. Um dado que eu tenho aqui da Junta, de janeiro até agosto, nós temos 51.032 novas empresas abertas no nosso estado. Desse quantitativo, para não errar, eu deixei anotado aqui, 27.856 mil empresas lideradas por mulheres. E esse é o tamanho da nossa responsabilidade no estado, de fato, construir política pública que a gente atenda às mulheres. E com isso, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, nós criamos um Empreenda Mais Mulher, que a gente faz rodadas específicas de negócios para a mulher e também com capacitação. O último evento que nós fizemos contou com mais de 25 horas de capacitação. Marcele pode trazer um pouco mais aqui dos dados que a gente tem. Fomos à FlumeSul recentemente, a gente já tem uma agenda toda programada para novembro. E aí, como na Secretaria de Desenvolvimento a gente lidera também a comissão que delibera de incentivos fiscais, a gente já percebe um aumento de empresas lideradas por mulheres que solicitam incentivo fiscal de exportação, que está dentro da nossa Lei 9.025.
E com isso, a gente já começou a desenhar, né, Marcele? A gente até tentou trazer para o W20, mas por uma questão técnica a gente não conseguiu realizar, que seria uma rodada específica de comércio exterior para as mulheres, e a gente está desenhando isso com maior cuidado. Já vai ser um desdobramento do nosso Empreenda Mais Mulher, porque a gente entende que só entendendo lá na ponta verdadeiramente qual é esse gargalo, qual é esse desafio, a gente consegue modular efetivamente essa política pública de incentivo às mulheres no comércio exterior. Então, eu fico muito feliz com essa discussão, esse fórum é importante por isso, para a gente discutir esses desafios e a gente conseguir avançar cada vez mais. Eu acho que você pontuou algo que eu acho que é crucial nessa mesa, que é juntar todas as pontas. E aí a gente conseguiu, de fato, pensar em uma mesa que conversa e interlocuta vocês da melhor forma, que é quem, de fato, está à frente de quem tem uma empresa, por exemplo, privada, ou quem, de fato, trabalha com isso há muito tempo e tem um movimento como a Renata, do Mulheres no Comex, que aproxima esse olhar para o feminino e tenta também conversar com muitas mulheres que estão aqui integrando, né, essa discussão de que vão fazer parte, serão vocês no futuro, entendendo o que já acontece, o que já mudou e o que é possível a partir de mudança delas. Então, agora passo a pergunta também para a Marcele, que ela mesma pontuou, a Fernanda pontuou sobre a questão da Secretaria da Mulher. O que vem sendo implementado pela Secretaria da Mulher, sendo você uma superintendente interina voltada para a autonomia? Acho que a autonomia, de fato, da mulher no mercado e principalmente no comércio exterior, que é uma área que ainda quando as pessoas deslumbram, enfim, o comércio exterior ainda é uma visão muito masculina. Então, como é que você, enquanto superintendente, pode trazer para esse discurso aqui hoje, essa discussão da autonomia feminina econômica propriamente dita? Obrigada pela pergunta, Luana. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma honra estar aqui representando nossa secretária Heloísa Guiar, que é uma grande liderança feminina e é a primeira secretária que o nosso Estado tem. Eu gosto sempre de trazer isso muito forte na nossa fala, né? A importância histórica de termos uma mulher nesse lugar, desse organismo de política pública e o quanto isso tem feito a pauta das mulheres avançar na gestão pública. É muito bom também estar aqui do lado das colegas. A Rita estou conhecendo agora, mas, olha, eu já viro amiga das pessoas. E muito bom reforço aqui a fala da Fernanda, que é muito bom ter tantas mulheres aqui. Como a gente trabalha muito junto e eu sabia que ela ia roubar um pouco dos meus números, eu trouxe uma cola aqui. Mas é uma cola, Luana, que justamente traz essa perspectiva da autonomia econômica, né? Dentro dessa construção de política pública para a mulher, e aí Renata traz um pouco disso na fala dela, as pautas prioritárias, elas, durante muito tempo, foram muito voltadas para o enfrentamento à violência, né? A política pública para a mulher, ela surge com essa perspectiva. E é um avanço muito significativo a gente já nascer em uma secretaria que tem como um eixo principal de trabalho uma cadeira para a autonomia econômica. Então, quando a gente vê que, de acordo com os dados do ano passado, né, 2023, do Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, apenas 14% das empresas exportadoras possuem mulheres no quadro societário, isso levanta um alerta para a gente de que existe uma demanda de fortalecimento das lideranças femininas nesse cenário. O Sebrae ele diz que 41% das empresas brasileiras que exportam, e aí homens e mulheres de forma geral, são pequenos negócios. Entre 2017 e 2022, o número de micro e pequenas empresas exportadoras aumentou 60%, indo de 7.117 negócios em 2017 para 11.413 em 2022. Se a gente olhar especificamente para o Rio de Janeiro, 45% dos nossos MEIs são mulheres. Então, a gente tem um desafio de olhar o pequeno negócio exportador como um potencial dentro desse cenário, mas como que a gente faz para formular políticas públicas que realmente fortaleçam os pequenos negócios liderados por mulheres para que eles cheguem nesse lugar. De acordo com o último diagnóstico que a gente fez, grande parte das donas de negócios do nosso estado, elas empreendem sozinhas, autônomas de forma independente. Só 9% empregam outras pessoas. Então, junto com a Apex, em novembro, a gente vai assinar uma carta compromisso da equidade de gênero, articulando com a Renata do Comex,
A gente já fez algumas coisas lá com a PUC e sempre com a Secretaria de Desenvolvimento, olhando em como a gente faz, e aí o plano é 2025, a gente trazer uma trilha formativa que realmente faça com que essa mulher já nasça pensando em como esse meu negócio ele cria capilaridade para internacionalizar. Então, acho que esse é um grande desafio, mas é uma pauta prioritária para que a gente trabalhe no próximo ano, com certeza. O que é mais legal nisso é que, por mais que seja um fórum de soluções já foram previstas antes da mesa de debate acontecer. Isso é muito legal. E que Estamos bom falando de mulheres. Exatamente. Bem à frente. Justíssimo, Marcele. Eu acho que o mais legal também nisso é que, a partir dessa interlocução, que mesmo a Fernanda pontuou, de entender as pontas finais, as linhas de frente, entender quais são os principais gargalos, muito possivelmente vocês vão se juntar daqui e vão tirar soluções do papel, da cabeça. Eu trago agora a Renata, que você faz parte do movimento de mulheres no Comex. É voltado literalmente um movimento para esse olhar de especialização de mulheres, entendendo também as mulheres que já fazem parte disso, de ter um espaço confortável para compartilharem ali suas vivências de mercado, profissionais, fazerem networking, que todo mundo precisa, mas entendendo também as necessidades dessas mulheres dentro do comércio exterior. Conta um pouquinho para a gente, para quem desconhece, como é que vem sendo desenvolvido, de fato, esse trabalho Mulheres no Comex. Antes, eu queria fazer só voltar para a Marcela. Ontem, na palestra da Cecília, a última palestra, ela falou que quando a mulher que é dona da sua empresa, que ela monta a sua empresa, ou o empresariado no modo geral, ela pensa só lá daqui à frente se vai querer exportar ou não. E ela fez um comentário, montou a empresa, nasceu a empresa, pensa já que ela pode exportar, pensa mais à frente. E colou exatamente com o que você falou agora, no que o projeto da Secretaria vem promovendo. Com relação a Mulheres no Comex, a gente recebe e acolhe de estudantes que estão entrando na área, seletistas, mulheres que trabalham em empresas públicas, empreendedoras, exportadoras e importadoras, seja qualquer que seja a mulher que esteja envolvida dentro do mercado de comércio exterior. Lá, eu vou te contar, é uma coisa, sabe, no meu tempo era páginas amarelas, né? Mas, assim, é uma ajuda, é um acolhimento de geração de negócios que, nos últimos anos, são 7 anos de associação e foram gerados mais de 5 milhões de dólares em negócios dentro da rede. Não existe só a rede, a Associação Mulheres no Comex, tem outras redes também femininas que dão esse tipo de suporte. Normalmente, às vezes, a mulher não sabe se colocar numa proposta ou numa negociação e acaba que essa troca que a gente fica sem vergonha, né? Não sem vergonha, mas sem a vergonha de perguntar de como é que eu faço. Me chama aqui no privado que eu vou te dar um toque e vou te ajudar. E daí entra o fortalecimento, entra uma possibilidade de negócio e a cadeia vai se expandindo. Então, de ontem para hoje, várias pessoas também me procuraram aqui, sabendo que, olha só, eu faço parte do Mulheres, eu queria fazer parte também, como é que eu faço e tudo mais. E não é uma coisa, você não precisa exatamente ser uma associada para consumir o que essas redes de apoio promovem. Você seguindo bons influenciadores nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, para poder consumir o que eles estão oferecendo, você vai estar sempre antenado para saber o que o mercado está promovendo. Dentro da rede, a gente faz um compilado para poder oferecer isso. Então, assim, tanto de capacitação quanto de geração de negócios e network acontece dentro da comunidade. E a Rita Fernandes, você já faz parte desse movimento de comércio exterior há muitos anos, você mesmo pontuou, né? E você representa o Sindaerj hoje, né? Que é o Sindicato de Despachantes Aduaneiros. Queria pensar no seguinte, quando a gente pensa, né, de fato, a gente vislumbra, talvez, no comércio exterior, ainda existe uma visão de que é um meio masculino. Você que já faz parte disso há muito tempo, você sente que esse meio em que você trabalha atualmente ainda existe muita presença masculina nas questões decisórias, ou você se sente representada? Como é que foi essa transição para você, de fato, conseguir ter uma referência nesse mercado atualmente?
No sindicato, né, o sindicato, meu vice-presidente, meu não, né, do Sindaerd, está ali o Otávio, um querido. Há 8 anos atrás eu procurei o Otávio, porque a gente queria tirar uma chapa que estava anos no poder, né, e o sindicato ele foi, por anos, assumido por homens, né, que faziam o clube do Bolinha, né, e por anos a gente não podia tocar. E o comércio exterior, hoje, a gente está passando por uma era assim. A gente, o Léo, né, o Léo em público aqui, eu quero parabenizar que o Léo, eu vou falar uma coisa para vocês, se existe uma pessoa comprometida com o comércio exterior, é o Léo. Ele tem feito o melhor para entregar para o comércio exterior. Obrigado, Léo, por tanto. E ele é exatamente o que a gente tem feito. A gente tem furado a bolha do comércio exterior e tem feito um comércio exterior para todos, sem exceção. E assim a gente tem feito no Sindicato Despachante Aduaneiro. Então, era um clube, só entrava quem era despachante da elite, como o comércio exterior também era uma bolha, só entrava quem era bambambam. E aí, no sindicato, entra uma chapa totalmente atípica, uma mulher com a presidência, uma diretora financeira, que sou eu, né, tomando conta, e por 2 mandatos a gente está lá. O Otávio, como vice-presidente, dando todo o apoio às mulheres, e as mulheres indo para a federação, brigando, falando, acontecendo. E pela primeira vez em 100 anos, nós fomos na diretoria. Pela primeira vez em 100 anos, a gente está em Brasília. Pela primeira vez, a gente chega aqui na Receita Federal e vai falar com o superintendente. Pela primeira vez, a gente vai estar no Congresso Mundial no Rio Centro da Aduanas. Pela primeira vez, a gente está em todos os órgãos. Então, o despachante aduaneiro hoje está representado por 2 mulheres na diretoria, que tem todos os homens, né, que são maravilhosos também, competentes, mas nós também somos competentes. Hoje nós quebramos esse paradigma e conseguimos mostrar a competência da mulher. Nosso mercado é totalmente masculino. No Porto, um percentual, eu acho que não chega a 30%, né, das mulheres. E em cargos decisórios, eu acho que é muito menos. Né? Você vê pelas palestras, a gente não tem cargo decisório mulheres, mas eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai ter bastante mulheres, e mais no despacho aduaneiro, as mulheres já estão muito bem representadas, né? Temos algumas despachantes aí poderosas aqui também, e nós fizemos histórias, e estamos fazendo histórias, e vamos continuar fazendo história no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no momento ímpar do comércio exterior. Fiquei muito feliz, Fernanda, quando você falou sobre o projeto. Eu sou uma pessoa, eu vou falar mais um pouquinho só, posso? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu uso o cordão do Cristo Redentor, porque eu sou apaixonada pelo Rio, e eu não quero sair daqui, não quero ir para Itajaí, não quero ir para São Paulo, eu quero morrer aqui. Então, eu fiz o movimento Rio Comex, tem o Happy Hour do Comex, faço tudo para o Rio dar certo. Há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha monografia, eu fiz a minha tese da Copa Rocas, a cooperativa da Rocinha que exporta. Eu fui lá, eu botei aquelas mulheres para falar. Eu acredito que o Rio de Janeiro, não sou vereadora, não quero cargo político, mas eu acredito que a exportação vai mudar o estado do Rio de Janeiro. E o meu sonho, antes de morrer, que vai demorar bastante, é ver a Secretaria de Comércio Exterior no Rio de Janeiro. Não sei quem vai ser a secretária. Não sei quem vai ser, de preferência, secretária, tá, gente? A gente tem subsecretaria de Relações Internacionais. O Bruno é negócios internacionais. O Bruno é o querido. O Henrique, eu sou apaixonada, mas eu quero uma Secretaria de Comércio Exterior, onde o Rio exporte tudo. Eu exporto 40 contêineres por mês de Minas. Nós temos vários apiários aqui que não exportam, porque não querem. Tem a Apex. Então, o Rio tem saída, o Rio tem jeito, e vai sair com a exportação. É só querer, mas vocês têm que ajudar o Rio a crescer. Então, essa é a minha contribuição nesse fórum e nessa mesa. O Rio tem jeito.
Fernanda, você que faz parte de uma secretaria, ouvir alguém que está na ponta ali, de fato, faz parte de um sindicato e mudou a figura, a imagem do exercício desse sindicato, que você mesmo pontuou, Rita, que era majoritário masculino. E hoje você faz parte dele, transformando como o Comex para todos. Afinal, somos homens e mulheres ocupando esses espaços. Você, enquanto alguém que faz parte de uma secretaria que está à frente dessas decisões, você acha que a própria secretaria já mudou de cara? Uau, que pergunta. Bom, vou falar um pouquinho agora da minha origem. Minha origem é municipalista. Eu sou servidora pública concursada do município de Três Rios. Atuei por muito tempo na cidade como servidora, estou cedida hoje para o governo do Estado, e eu acho que essa característica que eu tenho de ser tão apaixonada por mudar uma cidade, ou a economia de uma cidade através de políticas públicas, é com esse mesmo empenho e responsabilidade que eu venho para o governo do Estado. De fato, é um desafio, é uma secretaria também que em nenhum momento foi liderada como uma mulher, ainda que, embora que secretária interina de desenvolvimento, um super desafio, porque eu substituí um secretário que descompatibilizou para concorrer a um pleito municipal, um secretário que eu tenho muito apreço, muito carinho, administração e admiração, que é o Vinícius Fará, que fez uma gestão maravilhosa, e a nossa cidade foi reconhecida como a cidade mais empreendedora do Brasil por 2 anos consecutivos, pelo prêmio do Sebrae. E é com essa origem que eu venho, é com esse ânimo, com essa disposição que eu venho. Eu também sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu percorro esse estado de verdade, porque nós somos servidores públicos, e nosso princípio é servir de fato. Semana passada, na Flumisul, conheci a Rota do Queijo, queijos premiadíssimos no nosso estado, um doce de leite que foi premiado como o melhor do mundo, por um produtor de Valença, e a gente não precisa ir em Minas Gerais para comer um doce de leite maravilhoso. Nós temos uma produção no Rio de Janeiro. Entre outras atividades e entre outras vocações que a gente trabalha e que a gente vem desenvolvendo também na nossa secretaria. Verdade, os nossos números demonstram o nosso crescimento, as perspectivas se confirmando. O nosso PIB cresce, o nosso PIB crescendo acima da média nacional. É mais possibilidade de investimento, mais geração de emprego, mais geração de renda, todos os segmentos crescendo por vários meses consecutivos. A gente também precisa falar do que é bom, não só chegar e falar dos desafios que o Rio de Janeiro enfrenta. Nós sabemos, enquanto governo, a gente vem trabalhando arduamente, brincando com a Marcela antes, a gente falando dessa nossa rotina, eu como fico entre o Rio de Janeiro, volto para casa, meu esposo fica em Três Rios, essa loucura que é a vida das mulheres, que somos múltiplas, e a gente tem que dar conta de tudo, e é com essa disposição e com esse ânimo que eu também quero que o Rio dê certo. E a gente vem atuando fortemente, atuando nos municípios, porque a gente, de fato, entende também que os municípios, atuando de maneira mais forte, focando no desenvolvimento econômico socialmente justo, igualitário, sustentável, responsável, a gente consegue, de fato, ter um Estado mais forte economicamente e atrair cada vez mais investidores no nosso Estado. Larissa, eu passo a pergunta a você, referente ao meio acadêmico. Como é que está a visão do jovem referente ao comércio exterior? Porque a gente sabe que é um mercado que está em ascensão, existem muitos jovens aqui, inclusive universitários, que vieram ao fórum como ouvintes, super interessados. Você, como é do meio acadêmico e também do meio do PEX, queria a sua visão desses dois lados, desse jovem que está entrando no mercado de trabalho, entrando no processo de conhecer, de fato, o comércio exterior, e também daquele que já tem uma empresa que está precisando internacionalizar. Como é que está a visão de quem está entrando no mercado e quem está querendo alçar novos voos nisso, na visão da perspectiva feminina? É interessante porque eu acho que os jovens, eles têm uma visão já muito diferente, assim, da nossa ou de quem está hoje, sei lá, talvez nos cargos mais altos, porque eles já enxergam o mundo como um só. Então, não tem mais muito isso assim, de vou querer ir para o comércio internacional ou não. Ou ser empresa doméstica, vou trabalhar numa empresa doméstica ou multinacional. Para eles, meio que tanto faz, meio que é tudo a mesma coisa. Desculpa, a gente tem o fenômeno que a gente chama das Born Globals, que são as empresas que já nascem globais. E hoje, toda empresa pode já nascer global, Então, eles já tendo esse mindset global, esse pensamento,
e que vai muito em linha com o que a Renata falou, né, que às vezes a empresa pode não estar pronta para já alçar muitos voos, porque, enfim, ela tem um caminho a percorrer, mas ela já tem isso plantado, né, na cabeça, ela já tem esse desejo, que vai desde assim, da escolha do nome, escolha do produto, como é que eu vou desenhar tudo isso, faz muita diferença, né? Então, a visão, eu acho, do jovem é muito diferente, mas aí a gente tem também, depois, a realidade, né? Que uma coisa é você idealizar tudo para o mundo global, outra coisa é a realidade e os desafios e os entraves que a gente tem. É difícil fazer comércio internacional porque são muitos detalhes, né? Por isso que a gente precisa do despachante aduaneiro, por isso que a gente precisa de uma série de pessoas, por isso que a gente precisa de políticas públicas, porque dá muito medo. Então, a gente tem essa diferença do jovem, por exemplo, que está estudando comigo e as empresas que estão no PayEx se capacitando porque elas estão com medo de fazer coisa errada. Né? Então, precisando de ajuda, querendo parceiro, querendo rede de apoio, querendo tudo isso para não fazer coisa errada. E eu acho que o programa do PayEx é um programa muito interessante por isso, que é você ter um primeiro contato com tudo, você desmistificar, você tentar aprender um pouco, você conhecer a rede de parceiros, né? A gente não precisa fazer nada sozinho. E eu falo que a maioria das empresas que a gente atende, dos empreendedores e microempreendedores, eu falo que são eu-presas, né? Assim, quem faz o financeiro? Eu. Quem faz o marketing? Eu. Quem faz? Eu. Então, a pessoa ainda botar mais um eu de entender de comércio exterior é muita coisa e ela às vezes fala, não dou conta, deixa para depois, ou não é para mim, ainda tenho muito para conquistar aqui. E, na verdade, às vezes você consegue, né, fazer em paralelo se você tiver uma rede de apoio e os parceiros. Então, por isso que eu acho que é tão relevante. E uma rede de apoio feminina, né, às vezes pode me perguntar, pô, mas o que é diferente de ser uma empresa liderada por mulher ou não? A diferença é que, às vezes, a gente tem mais medos, mais barreiras, tanto pessoais quanto profissionais. Né? Então, assim, a mulher que está, né, também na dupla jornada, às vezes tripla jornada, tem essa dificuldade. E dados que a gente vê, assim, mulheres têm menos acesso a capital, mulheres têm menos acesso a uma série de coisas. Então, acho que essa rede ainda te dá segurança. Vem cá, vou te dar a mão, vou te mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Dá para você pensar nisso. Eu acho importante frisar também que o Clube Empreendedor Brasil tem uma parceria hoje com o EJA da PUC para o desenvolvimento de muitos cursos voltados ao fomento ao empreendedorismo, seja para mulheres ou homens. Acho que nessa perspectiva de que empreendedorismo é para todos, né? Então, a gente vem fazendo essa ação conjunta, eu espero que super dê certo após esse fórum, com certeza vai dar. Eu passo a palavra agora para a Marcele, representando hoje a Secretaria de Estado da Mulher. Hoje você está com várias pontas, alguém que trabalha junto contigo ali lado a lado, literalmente, e alguém também com algumas pessoas que estão na linha de frente de atuação. Hoje, quando você fala de autonomia econômica na Secretaria de Estado da Mulher, como que você vê essa mudança de mentalidade da mulher empreendedora hoje, visando também ter um tipo de comércio que é possível a exportação? Como é que você vê essa mudança de mentalidade? Luana, vou imitar um pouquinho aqui Fernanda, vou compartilhar com a audiência quem é Marcele Porto, né? Eu sou pesquisadora do doutorado em Economia da UF e a minha pesquisa é o empreendedorismo feminino e foi a minha pesquisa que me traz para a Secretaria, integrando as duas coisas, justamente na perspectiva de que a gente precisa entender quem é a empreendedora que a gente está falando. Porque a gente aqui sentada no banco acadêmico, a gente costuma a nomear como empreendedora muitas vezes pessoas que nem sabem o que é empreendedorismo, tá? E aí eu tive um negócio em 2013, eu abri um hostel temático de cerveja em Santa Teresa e o meu modelo de negócios era uma casa. Então, eu levei isso para a minha pesquisa de mestrado em turismo, tentando entender como as donas de casa lidam com ser donas também de negócios. Né? Oi, nasci dona de casa e agora sou uma dona de negócios também, como eu junto essas duas pontas. E aí, nessa construção, respondendo sua pergunta, Luana, eu acho que a gente precisa entender que a gente está num momento de construir toda essa nossa perspectiva de mentalidade. Porque, principalmente para a mulher, o ambiente de negócios até 1960, meados, ele era legalmente restrito, porque a gente tinha uma legislação que não permitia que a mulher
gerisse suas propriedades se não tivesse um homem que as autorizasse, né? Então, ainda que a gente tivesse lá em 1916, que não é tanto tempo assim, uma Constituição que permitisse que mulheres solteiras ou viúvas fossem donas de negócios, só a partir do Estatuto da Mulher Casada que a mulher, de fato, pode ter o nome dela como propriedade de uma empresa, proprietária de uma empresa, né? Ela tem acesso a essa propriedade. Então, a gente está falando de um tempo histórico muito recente, né? E que muitas vezes a gente exige dos nossos pares, e aí eu acho muito legal a sua fala, porque a gente não está brigando com os homens, pelo contrário, a gente fica enlouquecida por aliados. A gente quer aliados nesse novo construir, né? Eu estava conversando com a Fernanda, que está nesse lugar de secretária interina, eu estou como superintendente interina, nesse momento político em que a gente vive de eleições, e estava compartilhando com ela o quanto eu tento compartilhar com a minha equipe, que é uma equipe 100% feminina, de que esse é um ambiente de conforto onde a gente precisa integrar teoria e prática, principalmente para nos fortalecer, porque quando a gente sai, as equipes são majoritariamente masculinas, porque esse ambiente foi feito e construído histórico e culturalmente por eles. Mas eles hoje também estão, no que eu sinto, o meu sentimento, é que todos os estudos, a importância da diversidade, a inovação a partir da perspectiva de diversos olhares e principalmente da inserção da diversidade no board, nas lideranças, do quanto isso é importante para a entrega de resultados das empresas, eu acho que todos estamos juntos numa grande força de mudança de mentalidade. Então, nós também precisamos nos responsabilizar, entender o papel que a gente está dentro do ambiente que a gente está, e eu acredito que cada vez mais, não quero 5 anos não, ano que vem já estou querendo, Rita, cada vez mais a gente já está vendo coisas acontecendo, a gente já está vendo movimentos onde cada vez mais a gente se depara com lideranças femininas, a gente se depara com aliados, a gente se depara com esses homens que vêm na nossa força de trabalho, né, que foi tão habitualmente forjada para dentro de casa, que entendem o nosso potencial também para fora desse lugar da casa. E aí eu reforço aqui a importância da parceria do nosso governador Cláudio Castro, né, enquanto um homem pioneiro que abre a porta do governo para uma secretaria que dá prioridade nas contratações para mulheres. Então, a gente tem um corpo na secretaria como um todo, não só na superintendência, que é formado por mais de 85% de mulheres em todos os tipos de cargo. Então, acho que você mesmo respondeu uma pergunta que eu falei para a Fernanda, se a secretaria, de fato, o Estado está mudando a cara. Eu acho que é muito importante essa fala para que a gente tenha noção de quem está representando a gente ali dentro. Você pontuou algo de chamar os homens para o diálogo. E, de fato, a gente viu muitas mesas desde ontem que são formadas majoritariamente por homens. E que falta também mulheres nesses lugares de liderança para que também sejam chamadas para compor uma mesa. E que não sejam chamadas somente para falar sobre protagonismo feminino, como é o caso. Renata, como é que a gente pode chamar esses homens para o diálogo no sentido de algo que você já faça no seu dia a dia, trabalhando à frente do comércio exterior, e algo que também acho que dá um espaço tanto para você e para a Rita. Hoje vocês juntamos todas as pontas, alinhamos as pontas em uma mesma mesa de debate. O que você também gostaria de falar para essas autoridades públicas que precisa de um olhar mais acentuado para o comércio exterior? Olha, a coisa de meia hora, 40 minutos atrás, eu estava sentada com uma colega, que é do terminal, Eliane, do terminal da ICTSI, e a gente estava conversando sobre protagonismo. E daí veio alguém da ITRAC. E ele foi e falou assim, cadê a reunião das meninas? Para juntar todas as meninas do terminal da ICTSI com a ITRAC para poder fazer essa reunião. Esse tipo de movimento, dentro de grupos como esse, um grupo forte, é muito interessante, porque você está alinhando o pensamento, tanto delas, quanto dele como gestor, entendeu? Então, esse tipo de movimento é muito importante que aconteça. E se já tem essa disponibilidade dentro do governo, já com o corpo
majoritariamente feminino, você vai plantando sementinha na cabeça dos outros que estão olhando e não pensam que é aquela palavra que eu não suporto, que é o tal do mimimi, entendeu? Então, não é mimimi. É uma questão de que minoria. Nós, mulheres, não somos minorias, mas somos minorizadas. Então, esse tipo de pensamento é que precisa ser modificado. Modificando essa linha de pensamento, as empresas tendem a ganhar, o governo tende a ganhar, a população tende a ganhar, vai todo mundo ganhar. Plantando sementinha. Você plantando essa sementinha dentro de um ambiente de trabalho que pensam com um viés mais masculinizado, com certeza aquele homem vai plantar a coisinha na cabeça dele, vai chegar em casa, vai pensar de uma maneira diferente, vai agir dentro da sua família de maneira diferente, e isso só tem a crescer. Entra muito com a geração de hoje, que eles não têm tanta divisão. Né? A geração de 18 anos, 20 anos, eles não pensam da maneira que a minha geração pensava. Então, isso também... Aí você planta no adulto, no quem já está maduro no ambiente corporativo, leva para dentro de casa e há comunhão. Mas isso é um exercício, não é uma lamúria, né? É só abertura de visão. Você vê de maneira diferente, você para pensar de maneira diferente. É um exercício de olhar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Rita, o que você acha que falta um olhar acentuado, talvez, do poder público? Eu acho que esse é o momento e essa é a hora de você expor, talvez, algum ponto aí que esteja em débito, talvez, ainda não tenha sido desenvolvido, mas que eu acho que é interessante que elas também tenham essa escutativa para esse seu lado. É difícil. Para mim é difícil falar, porque eu não espero muito o poder público, né? Eu faço a minha parte e eu acho que o governo, ele está, no caso do comércio exterior, eu só tenho a agradecer ao governo. Eu nunca vi o governo do Rio fazer o que ele está fazendo hoje pelo comércio exterior. Eu tenho mais de 30 anos no comércio exterior e eu estou vivendo um momento ímpar no Rio. O benefício rodando na Codim, rodando na Cefaz, a Secretaria de Desenvolvimento trazendo negócios para o Rio, a minha empresa está crescendo tanto que a gente está tendo que contratar gente. Hoje não tem. Gente, vocês estão estudando, estudem comércio exterior, é a profissão do futuro. Não tem profissional hoje para contratar. Fazer a contratação, eu não consegui profissional. Então, né? Se interessar, né? É uma profissão bem legal e os salários são bem compatíveis, né? E eu só tenho a agradecer à Secretaria de Desenvolvimento. Não tenho que pedir, né? O que eu pedi seria... Vocês estão fazendo muito, né? E a Secretaria da Mulher, eu acho que vocês estão começando agora a fazer um trabalho que a gente nunca teve. Não, eu tive com uma pessoa na Casa G20, no Brasil... eu não me lembro o nome da pessoa, mas que é artista, que já foi... eu vou me lembrar o nome dela depois. E eu tinha uma pessoa do meu prédio que está passando por uma situação de perigo. Ela ligou para a secretária da Mulher, que ligou para a Casa de Acolhimento, que ligou... Eu fiquei assim, gente, isso não pode ser governo? Não, eu estou em outro país. Eu me senti assim, parecia que eu não estava no Rio. A secretaria, eu queria te parabenizar. Eu fiquei impressionada. Primeiro que eu não sabia nem direito que existia isso, né? Achava que casa de acolhimento só existia lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o governo está de parabéns. O máximo que a gente pode pedir é que eu acho que cada vez mais vocês possam promover e estejam aceitem os nossos convites, né, e estejam nos nossos fóruns, e estejam perto da gente para a gente caminhar junto. É isso que a gente precisa. Clarice, de você, eu peço que você forme muito exportador. Muito exportador. E Renata, que é fera de sempre, quem quiser exportar é com ela, né, com a Clarice, e o governo a gente só tem a agradecer, porque para o comércio exterior ele está maravilhoso.
Rita, muito obrigada. Fernanda, como é que é você ouvir isso? Né? A gente tem um pouquinho, 10 minutos que a gente tem, mas acho que dá. Acho que um ponto de vista de ambas, tanto Marcele quanto Fernanda, de ouvir que o trabalho de vocês está sendo desempenhado com maestria e que está dando resultado. Claro que tem muita coisa que ainda precisa ser feita, só que é um exercício que também parte do outro lado. Né? A gente hoje tem muitos homens aqui ouvindo, e é muito do que a Renata falou, de uma mudança de mentalidade e trazer para o diálogo, que é, de fato, duas faces da moeda. Então, como é que, de fato, para vocês duas, ouvir esse feedback, de fato, aqui nesse painel hoje? Curioso, porque a gente estava conversando exatamente sobre isso também antes de vir compor a mesa, né? Porque, de fato, o trabalho ele é muito pesado. E escutar de você que a gente está no caminho certo só motiva ainda mais a gente. E a gente precisa de mais também desse estímulo, né? Na secretaria, em específico, quando você falou da CODIM, que é tão pouco tempo, tem tanta coisa para falar, e aí eu esqueci. A CODIM ela é uma vinculada da Secretaria de Desenvolvimento, junto com a GRIO e a Juscerja, e o processo de incentivo fiscal ele nasce na CODIM. E essa CPPDE ela não se reunia há 2 anos, né? Então, vocês viveram esse momento super delicado. Então, a gente coloca a CPPDE nos trilhos, as reuniões elas são mensais. Então, assim, a última reunião nós deliberamos mais de 39 processos, foram mais de 12 horas de trabalho deliberando esses processos. E hoje a gente tem mais de 168 processos já deliberados, né, até a 9ª reunião, processos deferidos importantes, com uma geração de emprego também relevante, e um investimento também muito pujante para o governo do Estado. E a ideia é que isso somente continue reverberando ainda mais investimentos. E eu quero deixar aqui sempre a Secretaria de Desenvolvimento aberta, com a escuta aberta. Né? O que vocês precisarem, se a gente precisar aperfeiçoar algum processo, é assim que a gente avança. A gente avança junto com a universidade, a gente avança com as instituições, com a Apex, a gente avança com a iniciativa privada, com outras organizações. Acho que é só assim que a gente se transforma. E eu também queria aproveitar esse momento e falar de um lançamento que foi feito na semana passada, que é o selo Empresa Amiga da Mulher. Foi uma iniciativa que a gente lançou a primeira edição no ano passado, certificamos 32 empresas, fizemos agora o segundo lançamento, aperfeiçoamos esse edital, e aí, de fato, o nosso objetivo com o selo é certificar empresas fluminenses que adotem práticas de equidade de gênero dentro das suas empresas, e aí a gente fala de questões salariais, a gente fala de respeito, de cuidado com a mulher. Foi uma iniciativa muito bacana, a gente aprendeu muito, né, porque o dado é muito ruim, né? O Ministério da Mulher ele tem um dado de que somente 32% das empresas brasileiras adotam ações de incentivo à equidade de gênero dentro das suas empresas. E o que o governo está fazendo hoje é mudar essa realidade aqui no nosso Estado. É que a gente amplie ainda mais a participação das mulheres em cargos de lideranças nas empresas e também no governo. Acho que é relevante falar também, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem 4 subsecretarias, e dentre essas 4 subsecretarias, uma é a minha, que é a Subsecretaria de Projetos Estratégicos, a de Comunicação também é liderada por uma mulher, e tem a Marina Esteves, que é uma super subsecretária também, que é a subsecretária de Indústria e Comércio. Eu acho que vale muito falar uma secretária de Educação Mulher, uma secretária de Saúde Mulher, entre outras mulheres que ocupam cargos de liderança no Estado. Isso demonstra, né, não só o compromisso do governador, mas essa quebra também de paradigma que a gente não via antes no governo do Estado. Então, fica aqui meu convite para que vocês participem do selo Empresa Amiga da Mulher. A gente deve estar divulgando aí nas próximas semanas o edital de chamamento. Vai ficar disponível nas nossas redes sociais, da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Desenvolvimento também. E a gente quer dobrar esse número, triplicar o número e certificar ainda mais empresas que promovam a participação de mulheres nos negócios. Marcele, para você ouvir esse reconhecimento também da atuação da Secretaria de Estado da Mulher, nesse lugar de autonomia econômica, né, trazendo a mulher para a participação econômica de fato, como é que foi para você ouvir dentro desse painel hoje? Eu fiquei vibrando aqui, né? Especialmente a Secretaria da Mulher, que tem pouco mais de 1 ano e 8 meses de trabalho, a gente diz que
A gente mentalidade empreendedora o tempo inteiro, porque sem legado a gente cria muitas coisas. É muito bom sermos as primeiras, mas também é muito desafiador, porque a gente tem que estar com a mentalidade do certo e errado o tempo inteiro e o ajuste ao longo do processo. Então, é minha primeira experiência profissional dentro da gestão pública, né? Eu estou aqui há 1 ano, cheguei na secretaria como coordenadora do empreendedorismo feminino, depois tive a oportunidade de passar para coordenadora de pesquisa e monitoramento, porque uma das pautas prioritárias da secretária Heloísa é que a gente faça uma política pública baseada em evidências, baseada em dados, e a gente ainda tem um desafio grande, né? Quando a gente olha para todos os dados públicos, esses dados públicos ainda não têm um recorte de gênero central. Então, por exemplo, você olha aí o último dado do PIB do estado do Rio de Janeiro de 2021, nós somos o 2º lugar no ranking, mas cadê o recorte de gênero? Não temos. E agora, surpreendentemente, dentro desse 1 ano, estou nesse lugar de superintendente interina, e também estávamos trocando isso ali, né, que depois de domingo a gente sabe o que vai acontecer na nossa vida, mas que a gente está o tempo inteiro, né, tem aquela coisa do empreendedor que constrói o paraquedas depois que já pulou do avião, a gente está o tempo inteiro fazendo isso, mas a gente está o tempo inteiro também muito satisfeita com os resultados que a gente vê, com as entregas que a gente vê, com a devolutiva da experiência das pessoas que se conectam com a secretaria e com esse lugar que tem se tornado um lugar de confiança, né, de segurança, de ligar para a secretária, de pedir ajuda, de mandar mensagem pelo Instagram e da gente conseguir dar a resposta rápida. A Fernanda falou do selo, eu falo aqui que vim de Barbie hoje toda de rosa, porque hoje fizemos a primeira aula dentro de um equipamento que é, né, uma unidade extremamente inovadora do governo, que é a Casa Mulher Mais Manguinhos, onde o lançamento foi feito ontem. É uma casa que tem integralmente a perspectiva voltada para a autonomia econômica, mercado de trabalho, entendendo o empreendedorismo e empregabilidade. É uma casa que está no meio da comunidade. A gente abriu hoje uma ação do Outubro Rosa, com uma oficina de artesanato, e elas já saíram dali sabendo quanto que elas tinham que cobrar pelo brinco. Então, é assim, educar para fazer dinheiro, para lidar com dinheiro, e a gente espera que seja a primeira casa dentro de uma comunidade com essa perspectiva, né? Porque a gente ouve muito a casa-abrigo, né? O atendimento à mulher dentro dessa perspectiva da violência, e a gente quer a cada dia mais olhar para a mulher e para o mercado de trabalho com a perspectiva da potência. Então, né, é esse o nosso trabalho, eu fico muito feliz de ouvir teu feedback. Obrigada, Rita. Olha, muito obrigada pela fala de vocês. Eu queria só abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta específica direcionada a alguma das autoridades presentes, a nossa equipe leva o microfone. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, acredito que não, acho que tudo muito foi sanado por aqui. Agradeço muito a participação de todas vocês. Eu acho que foi uma mesa muito completa de todas as pontas. Acho que esse era o nosso objetivo, trazer todas as pontas para debater suas visões e suas atuações no mercado. Eu espero que tanto a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Estado da Mulher possam estar, e outras secretarias que tenham mulheres à frente, possam estar fazendo parte do Fórum S Comex Log no próximo ano. A gente vai trazer outros debates voltados para outros temas, e a gente espera que cada vez mais mulheres se especializem e estejam à frente aqui da mesa de debate. Muito obrigada pela presença de vocês.